Pessoal, boa noite. Aqui é o Thiago de novo. Vou falar mais um pouco sobre filosofia. Estou um pouquinho com febre, então se minha voz der problema, repara não. O que eu vou falar agora? Usando esse livro aqui, ó, As Origens do Pensamento Grego, do Jean-Pierre Vernant, vou falar sobre o nascimento da filosofia num ponto de vista em que ele é, seria uma superação do pensamento mítico, né? Os mitos gregos eram sobre a gênese das coisas, a gênese do universo. Então, Urano gerou Crono, que gerou Zeus, e Zeus é o soberano de todos, né? É uma história de paternidade e também de superação da força, né? Sendo que o Zeus é aquele que é o mais forte de todos, porque é o último da linhagem, né? É o que restou. O mito, ele faz ele separa, né? Estabelece uma hierarquia de poder, né? E também separa a criação das coisas de como as coisas são hoje em dia. Numa época existia, em dado momento existiu o caos, e o caos se dividiu, gerando o céu e a terra. Então, o mito fala de alguma coisa que ficou para trás, né? Fala de uma certa separação no tempo entre um passado mítico, né? O passado é, que ninguém conhece, né? A não ser pelo mito, e o presente. Então, o mito tem essa questão da separação do tempo e tem também a superação da força, né? Uma hierarquia de poder. A Grécia Antiga, a Grécia, no século 12 a.C., ela será invadida pelos dórios. Depois os dórios vão destruir completamente a Grécia. Inclusive eles perderão a linguagem. Quando os dórios saem, os gregos vão se reconstruir, né? No século V a.C., os gregos estão no auge da democracia. A democracia é uma situação diferente de como era no século XII, antes da invasão dórica. No século XII, eles tinham um rei Deus. As coisas eram decididas, todos os aspectos da vida social, religião, questões militares, questão de provisão de alimento, tudo isso é decidido pelo rei Deus. E o rei, sendo Deus, as decisões dele eram sempre boas, né? Ele concentrava então todos os aspectos da vida social e decidia por tudo. É lógico que, como rei Deus, né? O poder dele era muito baseado, na autoridade religiosa, nos mitos. Então ele tinha natural que ele tivesse mais poder que os outros, né? Mas natural que ele centralizasse, porque ele tudo sabia, né? E tudo decidia, e sempre da melhor forma, porque era Deus, Deus é infalível, né? No século V, a situação vai ser completamente outra, né? A função militar vai passar a ser desempenhada por um grupo, a função política, ou a função política e jurídica vai ser para outro grupo, e a função, melhor dizendo, a função jurídica, né? Não a política, vocês esperem porque eu vou falar da política, e a função religiosa vai ficar circunscrita aos basileus, né?
não haverá mais a figura do rei divino. Quem então vai decidir? Quem então vai decidir pelas pessoas? Decidir a organização dos, né, do funcionamento da polis. Quem? Não há mais uma pessoa. Não há mais um soberano. Os próprios cidadãos vão decidir nas suas discussões. Então, o cidadão grego é aquele que decide os aspectos da própria vida social. O que isso significa? Uma isonomia, uma igualdade perante a lei, né? Todos têm o mesmo poder, né? Porque a sociedade não é mais sociedade de realeza, uma sociedade, não é uma sociedade palaciana mais, né? Uma sociedade jurídico-política. Então todo cidadão, todo homem branco, livre, adulto, melhor, homem adulto e livre será cidadão. Participará da política. E na política não tem mais a chamada palavra efetiva, que era a palavra do rei divino. É a palavra que sempre fazia as coisas funcionarem. Não tinha mais. Agora tem uma chamada palavra diálogo. A palavra diálogo. E a palavra diálogo, se por um lado todos têm igualdade de falar o que estão querendo, né? Por outro, a palavra diálogo é sujeita ao erro, à falsidade, à farsa. É sujeita a coisas que não fazem a cidade funcionar. Nesse contexto, a filosofia vai surgir como aquela que vai buscar a verdade, o discurso verdadeiro, né? Falando um pouco mais da sociedade grega, os primeiros filósofos, né, serão os fisiólogos, os estudiosos da physis, ou, no sentido muito amplo, né, natureza. A physis era entendida como um todo organizado, governado por uma lei, por uma arquê. Ela funcionava como de acordo com uma arquê. Aí o Tales vai dizer que a arquê, o princípio ordenador é um, Anaximandro vai dizer que a arquê, o princípio ordenador é outro. Mas o todo é governado pela arquê. Esses sábios, eles vão entender que a lei da natureza, ela é a natureza, o cosmos, funciona como um círculo perfeito. Como um círculo. Num círculo, o homem está no centro. Todos os homens estão no centro, né? Ou cada coisa que existe está no centro de um grande círculo, que é o cosmos, né? Cada coisa que existe está no centro. Se está no centro, está a mesma distância, igual distância dos lados, das paredes do círculo. Você não está nem no extremo, você não está nem no outro extremo, você está no meio do círculo. Cada coisa que existe está no meio do círculo, grande círculo que é o cosmos. Os primeiros sábios vão entender esse modo de organização do cosmos, né, circular, e vão entender que a vida social também vai funcionar assim. Primeiro eles vão entender o funcionamento da physis, se a physis funciona assim, como um círculo, né, se organiza como um círculo, a vida social, como parte da physis, também tem que funcionar como um círculo.
Os gregos existem os ricos, existem os pobres, existem os mesoi, aqueles que estão no centro. Aqueles que não são, aqueles que não têm os interesses do rico, não têm os interesses do pobre, e atuando no meio, entre os dois, ele busca harmonizá-los, harmonizar esses polos opostos. Cada um tem um interesse. O rico quer ter mais, o pobre quer tirar do rico. Uma sociedade harmônica não é aquela que não tem diferença. A igualdade não é a mesma coisa que homogeneidade, ou não é uma igualdade econômica e social, uma igualdade política, uma igualdade de poder. O mesói está no centro para que as decisões, garantir que as decisões sejam tomadas beneficiando todos os extremos e todos fiquem satisfeitos, né? Os ricos têm interesse, apesar de terem um interesse próprio, o interesse maior deles é que a sociedade funcione, não entre em conflito, não entre em guerra, não se destrua. Os pobres a mesma coisa. O mesói está aí para garantir essa harmonia. A filosofia vai surgir como fisiologoi, né? O saber, o discurso sobre a physis, entendendo como a sociedade, como a vida social pode se organizar, como o homem pode se comportar de acordo com as leis da physis. A fisiologoi vai estudar a physis, estudando as leis da physis, vai dizer para os homens como eles devem se comportar, né? Qual o melhor jeito de se comportar. Essa explicação da origem da filosofia, do nascimento da filosofia, dá um sentido político para ela, né? Mas existe alguma assim, a filosofia, então, portanto, ela não é um discurso, pelo que eu estou apresentando, um discurso em que existe ainda a hierarquia de poder, né? Então é um discurso que se distancia do mito, se distancia do discurso que coloca a hierarquia, né? Mas eu farei um próximo vídeo falando sobre como o mito ainda está presente na filosofia, tá? Como o pensamento hierárquico, né? Ou melhor dizendo, o pensamento mítico ainda está presente na filosofia. Tá bom, pessoal? Valeu!